exames. Verifique seu histórico, agende atendimento domiciliar do laboratório ou da vacina. Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, 17 de março de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Mais um Folha no Ar, com todas as informações, todas as notícias importantes para você começar este novo dia. São 7h06. Muito bom dia. Sejam todos bem-vindos a essa edição, que já está ao vivo no Face, no YouTube, no Instagram, na Twitch TV também. Você pode acompanhar esse programa daqui a pouco em podcast e logo mais às 17 horas tem reprise também na Plena TV, que é a emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Hoje o Instituto Nacional de Meteorologia prevê tempo bom para Campos, parcialmente nublado no decorrer do período, sem previsão de chuva por enquanto. A máxima é de 31, mínima de 21 graus, agora faz 23 graus aqui no centro da cidade. Nesta sexta-feira, dia 17 de março de 2023, vamos conversar aqui no programa. Estamos recebendo já por videoconferência, por aplicativo Skype, o jornalista e ex-governador Sérgio Cabral. Vamos trazer já o seu bom dia, Cabral, para a gente falar sobre vários assuntos. Claro e evidente, essa condenação, a prisão por 6 anos e praticamente um mês, a liberdade. Vamos falar também sobre o afastamento de Bretas. Enfim, durante o programa hoje ainda vamos entrar, é claro e evidente, no campo político atual também, a sucessão do poder no Rio de Janeiro, o governo do Cláudio Castro, a ascensão do Rodrigo Bacelar, menino aqui do interior, que já virou presidente daquela casa que você presidiu também, e a cidade de Campos com o Vladimir Garotinho numa análise sua. Além do Brasil, pós-Bolsonaro e o novo governo Lula. Dentro de instantes, então, a gente já conversa. Vamos direto à nossa entrevista. A gente inverte aqui essa dinâmica do programa, ao invés de apresentar as manchetes aqui do portal folhão.com.br, a gente vai direto para a entrevista com você, Cabral. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, agora com um aplicativo exclusivo também que você pode baixar aí na sua lojinha de celular. Na bancada de hoje, com o Rodrigo Gonçalves e com o Aloysio Abreu Barbosa, vamos trazer aqui o bom dia do nosso convidado Sérgio Cabral. Cabral, bom dia. Seja bem-vindo aí a essa casa. Aqui na Folha FM é a primeira vez que você vai falar, mas na Continental tivemos inúmeras oportunidades, até como deputado, então federal, depois como governador, presidente da Assembleia também, enfim. Seja bem-vindo ao Folha no Ar de hoje. Bom dia, Cabral. Bom dia, Cláudio. Bom dia, ouvinte da Folha FM. É um prazer estar falando com você, com o Aloysio, com o Rodrigo, com os ouvintes de Campos e de toda a região. Eu conheço a força de comunicação do Grupo Folha. Eu tenho uma estima enorme por essa empresa, por essa família que há anos é referência no Brasil, no interior do Brasil, em comunicação. Então, eu não sei
essa vez agora, qual será? Se é a 10ª, se é a 15ª, se é a 20ª, mas eu sei que é um prazer estar aqui com vocês no Grupo Folha, na Folha FM, e voltar também a falar com a população de Campos e de toda a região. É um prazer muito grande estar com vocês. A gente aqui no programa faz um revezamento, até porque os jornalistas Aloísio e o Rodrigo são responsáveis também pelo jornal Folha da Manhã. Então, jornal, você conhece bem, é na noite, né? Que se prepara durante todo o dia e ainda leva a noite para poder produzir, como será o de hoje para a edição impressa de amanhã. Então, tem um revezamento. Uma semana é o Rodrigo, que está na bancada, outra semana é o Aloísio. Como esta semana é a semana do Rodrigo Gonçalves, deixa eu primeiro trazer, então, o bom dia do Aloísio e logo a seguir o Rodrigo, que vai startar aí a nossa entrevista. O meu caro Aloísio Abreu Barbosa, bom dia, seja bem-vindo a esta bancada. Bom dia, Cláudio Nogueira. Bom dia, governador Sérgio Cabral. Obrigado pela presença. Vamos estar podendo conversar um pouco nesses 3 blocos. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Beto, aí na técnica. Bom dia, sobretudo, você, ouvinte, pelo streaming telespectador do Folha no Ar. Obrigado. Sim. Eu esqueço, Nogueira me puxa a orelha. Um bom dia especial a 3 categorias que nos acompanham sempre aí nesse início de jornada de segunda a sexta. Os motoristas de aplicativo, taxistas e os professores. E que naturalmente representa aí todas as categorias. Meu caro Rodrigo Gonçalves, bom dia, bem-vindo mais uma vez, hoje sexta-feira, fechando bem aí com chave de ouro essa semana. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Cláudio, bom dia, Aloísio, bom dia também ao Sérgio Cabral, também a todo mundo que está acompanhando a gente, não só, né, na cidade de Campos, 98.3, na região também, mas todo mundo está acompanhando a gente pelas redes sociais. Já vi aqui muita gente já conectada acompanhando essa entrevista. É a primeira vez que o Cabral vai estar falando com um veículo aqui do interior, então para a gente é muito importante ter ele aqui, né, e está trazendo os principais temas que você já colocou no início desse bloco. Para a gente começar, como você mesmo falou, o Cabral, governador 2 vezes, senador, presidente da Assembleia Legislativa, né, um legado político, e toda essa trajetória teve também a prisão dentro do contexto da Lava Jato, né, que o último mandato de prisão contra ele caiu em dezembro, né, ele chegou a ficar em prisão domiciliar e teve também a prisão domiciliar revogada, né. São denúncias como por diferentes crimes e algumas condenações por corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa, evasão de divisa, crimes contra o sistema financeiro, fraude de licitação e formação de quartel, né? São aí essas denúncias e algumas condenações. Eu queria saber do ex-governador se ele reconhece a prática de algum desses crimes que está sendo atribuído a ele. Bom dia, Rodrigo, mais uma vez. Eu fui vítima, e essa é a preliminar, eu fui vítima de um processo de fatiamento de processos. Eu não vou nem entrar no mérito das tipificações criminais estabelecidas pelo juiz, mas inicialmente pelo fatiamento dos processos na 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro. Se você pegar todos os processos da Lava Jato, todos os presos da Lava Jato, ela começa em março de 14. Ela começa em março de 14 e ela vai até 19, 20, 21, quando ela passa por um processo de desmoralização, sobretudo depois do vazamento dos diálogos da spoofing, e agora, mais recentemente, por todas as notícias que chegam da 7ª Vara Federal. E aí eu dou uma interrompida para dizer que não posso avançar sobre os processos de antemão, mas não informo só vocês, porque, nesse momento, o juiz que me julgava, o juiz que me acusou dessas tipificações criminais todas que você acabou de apontar, está afastado da 7ª Vara Federal sob suspeita
sendo investigado. Então, eu não, por orientação da minha advogada, Patrícia Proetti, ela me recomenda que eu não entre em qualquer assunto do processo. Você sabe que eu não tenho nenhum problema em falar sobre qualquer coisa e enfrentar. O que eu quero dizer é que, do ponto de vista da técnica processual, eu fui vítima do chamado max processo. O que é quando você não tem como responder a tudo isso. Vou dar um exemplo. Vários réus da Lava Jato tiveram processos em que, num só processo, várias situações diferentes, de companhias diferentes, de empresas diferentes, estavam incluídas naquele processo. O que a 7ª Vara fez comigo foi, a cada assunto, virar ou 1, ou 2, ou até 3 processos. E nisso eu cheguei a 35 processos. Quando eu falo, o Sérgio Cabral foi condenado a 380 anos, aquela gincana que ele fazia com os números de condenação, aquilo é porque são 35 processos subdivididos. E toda vez que tecnicamente se argumentava alguma coisa, ele dizia, não, isso aí é mais na frente. Isso aí é mais na frente. O que ele queria era jogar ali para a plateia daquele momento e jogar carne aos leões. De maneira que eu tenho muito a falar sobre isso, Rodrigo, sobre várias injustiças que foram cometidas, sobre os meus erros, eu já falei, sobre a questão comportamental, a questão de hábitos políticos, é corrupção ou não é? O Caixa 2 é tido como corrupção? É corrupção? Ou tem outra tipificação? Eu não vou aqui entrar nessa discussão, porque eu não sou juiz, eu não sou promotor, eu não sou advogado, eu sou réu de processo. Mas eu acredito na justiça. A 7ª Vara Federal está sob investigação da justiça, do seu órgão de correição. É importante esclarecer aos nossos ouvintes. Se o profissional é da educação física e ele sofre qualquer tipo de sanção ou de avaliação de conduta, ele vai para a correição do Conselho Regional de Professores de Educação Física. Se ele é médico, vai para o Conselho Regional de Medicina. E se ele é juiz, ele vai para o Conselho Nacional de Justiça, porque é lá o local certo que se avalia a instância correta que se avalia a conduta dos magistrados, a sua correição. E o CNJ, há cerca de menos de um mês, tomou a decisão de, a partir dos indícios iniciais, dos dados iniciais colhidos, de uma inspeção especial feita pelo Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça é presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, nesse caso agora a ministra Rosa Weber, e o Corregedor Nacional de Justiça é o mesmo corregedor do STJ, essa é a composição. Então é o ministro Salomão. Depois vem representantes de vários segmentos operadores do direito, e eles fazem um conselho de correição. Esse conselho, e eu sei em detalhes, não porque eu não sou advogado, muito menos jurista, mas eu fui senador da República e, por acaso, eu era membro da CCJ quando foi aprovada a reforma do Judiciário e criado o CNJ, lá em 2004. Então, esse órgão optou por não só continuar as apurações, as investigações sobre o juiz Bretas, mas decidiu, o que me parece extremamente duro, tirá-lo da 7ª Vara, tirá-lo da 7ª Vara, afastá-lo da 7ª Vara, da sua função judicante, para ser investigado. Então, essas questões estão sendo investigadas, há uma série de delações contra ele, uma série de... Eu mesmo quero aqui dizer para vocês que nesse processo a minha defesa entrou com uma certidão declaratória, é o termo certo,
isso é recente, é um fato que eu estou trazendo para vocês aqui recente, porque a revista Veja, há cerca de 2 anos, 1 ano e meio, foi o primeiro veículo a despertar para o senhor Marcelo Bretas. E ela fez uma matéria de capa sobre a delação já assinada naquela ocasião pelo advogado Nitalmar com o Ministério Público Federal sobre o senhor Marcelo Bretas. Quem é o advogado Nitalmar? O advogado Nitalmar, nos idos de 2014, 2015, era um menino de Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro, que trabalhava num escritório muito pequeno, muito humilde, atrás de uma loja em Campo Grande, e que, de repente, ele se torna o grande advogado da Lava Jato. Ele começa a resolver todos os assuntos de clientes da Lava Jato. O diretor da Nuclebras, que foi réu em relação depois foi até absolvido em relação à Angra 3, ele resolveu. Fernando Cavendish, dono da Delta Engenharia, ele resolveu. Fulaninho, ele resolveu. Até que isso explode, porque ele mesmo foi vítima do próprio veneno que ele estava participando, ele, Nitalmar. Ele se indigna, e essas são as razões pessoais dele, que eu não sei julgar, e denuncia o juiz Marcelo Bretas. Essa denúncia vai ao Ministério Público Federal, acontece um acordo de delação, e a Procuradoria-Geral da República assina com esse advogado, Nitalmar, um acordo de delação premiada contra o juiz Marcelo Bretas. O senhor chegou a ter contato com esse advogado? Então, é aí que eu quero chegar. Quando eu vejo a revista Veja, eu recebi os jornais impressos lá em Bangu 8, eu vejo a revista Veja na segunda-feira, e lá tem, numa das páginas da matéria, a matéria é muito longa, um anexo referente à minha situação, em que ele narra, esse advogado relata que durante o processo de decisão do caso Ike Batista, ele conta que ele foi ao presídio Bangu 8 me procurar, ele advogado, perdão, em nome do juiz. E é verdade. E ele me conta as chantagens que ele exigiu. É verdade. Então, eu me senti na obrigação de fazer essa declaração e mais. A minha defesa solicitou ao presídio a frequência daquele período, se é de 2018, em que há o processo do Ike Batista, em que eu sou réu com o Ike, com o executivo dele, Flávio Godinho, e com então minha esposa Adriana, e ele chega lá e me faz uma exigência, fala, olha, você assina isso aqui, devolve o patrimônio seu e da Adriana, e o juiz vai resolver o caso da Adriana. Eu disse, olha, eu não posso falar por ela, e muito menos ela está sendo tratada aí como uma laranja minha, mas todo mundo sabe que ela tinha um escritório com mais de 40 advogados, que um banco brasileiro, o maior banco brasileiro é cliente dela, a maior seguradora de saúde é cliente dela, a maior companhia de energia é cliente dela, a maior apresentadora de todos os tempos, a Xuxa, é cliente dela. O que isso tem a ver com o Lava Jato, com isso aqui? Não tem cabimento. Se não for assim, não tem acordo. E por aí vai. Eu já estou até falando demais em consideração a vocês, vou parar por aqui, tá? Governador, o senhor falou de Marcelo Bretas, estava pautado para a gente falar nesse bloco, mas ao final. Mas a entrevista é uma coisa viva, né? E ela tem o seu próprio time. O mês de fevereiro, em que ele foi afastado, é um mês que parece ser emblemático no seu caso.
Porque Bretas foi afastado pelo CNJ, como o senhor disse, agora em fevereiro desse ano. Foi em fevereiro. E em fevereiro, deixa eu voltar um pouco no tempo, em fevereiro de 2017, o Lauro Jardim noticiou que o senhor, numa conversa com outros condenados junto do senhor, em Bangu, o senhor teria dito, acho que exagerei. E em fevereiro de 2019, o senhor admitiu pela primeira vez que recebia propina à frente do governo do Estado. Independente do afastamento do juiz Marcelo Bretas, como é que o senhor avalia hoje, de maneira retrospectiva, esses dois fatos? O senhor admitindo que teria exagerado e admitindo que recebeu propina. Eu te agradeço muito, Aloysio, a tua pergunta. E vamos aos fatos. Primeiro, eu nunca recebi propina. Nós tínhamos o hábito na política brasileira do chamado Caixa 2. Houve propina em governos? Se houve, nos meus 2 governos, eu não participei. Eu vou falar verdadeiramente dentro do possível, diante dessa situação que eu já narrei do que eu tenho que me conter em função das investigações da 7ª Vara. O que eu posso garantir a vocês é que eu nunca pedi propina e nunca teve sobrepreço no meu governo. Eu nunca manipulei uma licitação e nunca, custa 10, bota 11, me dá isso aqui, me dá 1. Eu nunca fiz isso. Eu nunca fiz isso. Ao contrário, os empresários sempre manifestaram o seguinte, olha, o Sérgio Cabral, esse governo é um governo que não quer ser sócio do fornecedor. Esse é um governo que joga de outra maneira. E mais, num volume de recursos que o Rio de Janeiro nunca viu. Por produção nossa, não foi por, ganhou de fulano, não. O Estado do Rio, nós chegamos no governo, tinha um orçamento de 30 bilhões de reais ano, quando eu assumi em janeiro de 2007. A governadora que me antecedeu não havia, com todo respeito a ela não havia pago o 13º em dezembro de 2006 e me deixou sem dinheiro para pagar em janeiro de 2007 os servidores públicos. Então, você está falando perdão, governador, você está falando da governadora Rosinha, né? Eu pergunto dos Campos. Da governadora, claro, com todo carinho. Eu também sou de Campos, eu sou bisneto de campista. Então, meu bisavô Cabral veio de Campos para morar em Cavalcante e criar minha avó lá em Cavalcante, num casario, meio que lembrando o passado em Campos. Tive já ancestral meu que foi provedor da Santa Casa. Já pude ver na Santa Casa de Campos até os meus ancestrais assinando aí como provedores. Só para corrigir. Então, só para fazer o seguinte. Na verdade, ela é de Itaperuna, mas ela fez a vida política dela em Campos, né? Claro. A verdade é que no nosso governo não houve sobrepreço, não houve falsa entrega de qualquer tipo de serviço. Agora, se errou muito nos hábitos do Caixa 2. Eu fui líder desse Estado durante 20 anos. Eu fui presidente da Assembleia há 8 anos. Eu fui governador há 8 anos. Eu fui senador da República há 4 anos. Então, eu acho que, por exemplo, financiamento público achava que não era bom. Hoje eu acho que é bom. O Brasil, se nós conseguirmos conter as diabruras do fascismo que tenta jogar a democracia contra o povo e jogar o financiamento público versus democracia, a eleição vai custar 5 bilhões de reais, podia ser gasto em hospital, esse discurso fácil. Se isso for superado, viva o financiamento público, que aí você não tem... Ou você é Estados Unidos, porque nos Estados Unidos você tem um financiamento privado às claras. O empresário apoia, o presidente na Casa Branca faz jantar pela reeleição cobrando $50 mil por cada cadeira. É uma coisa aberta. Como o Brasil não alcançou essa maturidade, nós temos, desde 1980,
8 da Constituição brasileira, esse é o período mais longo da história da democracia brasileira. É o período mais longo da história da democracia brasileira. Quer dizer, a nossa geração, nós estamos vivendo o momento em que, desde a República, o Brasil vive a sua mais longa trajetória democrática, graças a Deus. E tivemos agora, em 8 de janeiro, o quebra-quebra nas nossas instituições, nos nossos poderes em Brasília, o que lembrou um pouco o incêndio do Bundestag por Hitler e sua turma no fascismo, no nazismo alemão. Então, de maneira que conquistar a democracia, nós podemos dizer alto e bom som aqui para vocês que no meu governo não houve sobrepreço. Houve conduta errada, sim. Essa coisa, taxa de oxigênio, percentual, isso nunca existiu. O que vai ficar claro, até porque os próprios delatores das empreiteiras reconheceram isso. Vou te dar um exemplo aqui da cidade do Rio de Janeiro. O metrô. Quem é da região de Campos e veio ao Rio, usou o metrô do Rio, quem usou a linha 4, que era um sonho antigo, diziam, o Sérgio Cabral fez uma obra de 9,5 bilhões de reais e superfaturou. É um negócio, chega a ser um deboche com a inteligência da mídia, dos jornalistas. Superfaturou 2 bilhões de reais. Quer dizer, são os alucinados ao dizerem isso, são os irresponsáveis ao dizerem isso, porque ganham como técnicos para estudar o processo. E eu faço uma obra de 9,5 bilhões com quase 17 quilômetros de metrô subterrâneo. Agora São Paulo vai fazer os mesmos 16 quilômetros, está fazendo. A linha 6 do metrô de São Paulo tem 16 quilômetros, não passa como a nossa passa aqui, entre lagoa e mar, um terreno geologicamente mais difícil, e vai custar 15 bilhões de reais. Será que o Dória, será que o Tarcísio superfaturaram? Então, assim, a gente, no Brasil, a gente passou, Aloysio, 2013, aquelas manifestações de 2013, aquilo me preocupava muito. Eu me lembro de um diálogo meu com a Dilma, presidenta da República, e a Dilma tentando tomar uma carona naquelas manifestações, fazendo aquelas medidas moralizantes que ela mandou para o Congresso Nacional, para não perder o surf da onda dos protestos. Eu avisei a ela, presidenta, isso não é maio de 68, não. Isso é Marcha com Deus pela Família de 64, e a senhora não está entendendo nada. E deu no que deu. 2018, olha o resultado das eleições presidenciais. Deu no que deu. Então, essa é a análise da floresta. A minha árvore, eu estou cuidando dela, Luiz. Você pode estar certo que eu estou lutando pelos meus direitos. Nós teremos passo a passo, porque a justiça é lenta, mas a justiça, eu posso dizer, a justiça ela pode errar aqui, mas ela conserta essa coisa dos mecanismos da justiça brasileira. Nós avançamos muito no processo democrático do ir e vir da justiça, e eu acredito muito que essas coisas serão elucidadas. Eu sei que no meu período nós tivemos o maior índice de empregos da história do Rio de Janeiro, que nós tivemos o maior crescimento da história do Rio de Janeiro, nós tivemos a maior agenda de eventos da história do Rio de Janeiro, nós tivemos o maior volume de investimentos da história do Rio de Janeiro, e deixei o Caixa do Estado, o juiz dizia nas suas, e eu posso falar sobre isso, porque é uma tese inicial que ele colocava em todos os processos. O Rio quebrou por causa do Sérgio Cabral. Eu falei, meu caro, Excelência, eu deixei o Estado, em abril de 14, nas mãos do Pezão, com caixa em dia, com investment grade da Standard & Poor's, que é a maior agência de risco do mundo, aquela que é referência para um banco emprestar dinheiro, financiar alguém. Eu tinha o grau de investimento da Standard & Poor's e da Fitch. Como assim?
vê se em 2014 o Pezão deixou ele pagar algum salário, vê se ele não pagou o 13º bonitinho. Então, essas atribuições que me deram, eu tive que ter muita resiliência. E aí, respondendo objetivamente a você, em fevereiro de 15, houve um artigo de um querido jornalista que eu tive o privilégio de conviver desde sempre, desde menino, com meu pai, que é o Zueni Ventura, membro da Academia Brasileira de Letras, grande jornalista, grande escritor, casado com a Mary Ventura, e que eu fui criado junto com eles. E Zueni, então, fez uma crônica, um artigo no Globo, exatamente falando, pô, você exagerou, não sei o quê. Foi um artigo de caráter, digamos, subjetivo. E eu percebia nele, por mais duro que fosse, uma dose de carinho em relação a mim, quase de um tio puxando a orelha. E foi isso que eu comentei na prisão naquela ocasião. Eu ficava numa cela com 8 pessoas, uma confusão danada, e, enfim, período mais duro da minha vida, e exatamente fevereiro de 17. E foi isso. Já a delação, isso eu deixo para falar quando terminar todo o processo de investigação sobre a 7ª Vara, e o Supremo Tribunal Federal também a tornou inválida, então não posso nem entrar em detalhes. Sobre essa denúncia, sobre esse depoimento que a Luísa fala, né, de fevereiro de 2019, ele não foi na delação, ele foi uma declaração espontânea sua ao Ministério Público Federal naquela época. A delação mesmo foi na Polícia Federal, que não teve validade justamente porque o Ministério Público Federal não aceitou, não é isso? Então, essa declaração que a Luísa está falando de fevereiro foi quando o senhor... Não, Rodrigo. Deixa eu te retificar. Essa declaração que ele falou, ele mesmo chamou a atenção entre os presos. Foi uma conversa lá no presídio. Não, de fevereiro de 2019, que ele citou também. Não, companheiro, de 17. A de 17, a do arrependimento, da menção às pessoas que eu estaria... Foi em função de um artigo do Zueni Ventura, em fevereiro de 17. Essa de 19 já é esse assunto que você está falando, exatamente, que é a delação que foi suspensa pelo Ministério Público, pelo Supremo Tribunal Federal. Então, aí foi nessa declaração que o senhor do Ministério Público que o senhor, no depoimento, teria admitiu, no caso, né, segundo o depoimento, a questão da propina, né, que aí o senhor envolveu também, falou do seu chefe da Casa Civil na época, que era o Regis Fincher. Não, Rodrigo, não. Para por aí, que eu não vou poder entrar mais, porque isso tem a ver com a delação. Eu não vou falar sobre isso agora. Você está equivocado. Não, o senhor não pode falar, mas a gente pode, né? A gente pode falar o que foi dito naquele momento. Aí, mesmo que o senhor não possa falar sobre, a gente tem que dizer o que foi dito, pelo menos, porque as pessoas possam entender o que a gente está falando. Não, perdão, você pode falar, por isso que você participa do Grupo Folha e você fala o que você quiser. Mas porque eu estou dizendo que eu, que sou entrevistado, estou informando a você que eu não vou poder avançar no assunto, é só isso. Não, sim, mas a gente precisa dizer para as pessoas que estão acompanhando a gente o que foi dito naquele momento, entendeu? Foi invalidado, eu não sei se... Bom, tudo bem, você fica à vontade. Foi uma declaração, porque na verdade foi nesse momento, inclusive, de todos os seus processos, esse foi talvez a declaração que na época causou mais interesse na nossa região, foi justamente quando o senhor teria admitido, inclusive, o recebimento de propina em relação às apropriações do Porto do Açu. E por mais que o senhor não possa falar sobre isso, é um assunto que interessa muito a região. Evidente, Rodrigo, é por isso que eu vou falar. A região pôde ter de mim, durante 8 anos, muitas realizações. Quando eu assumi o governo, o Porto do Açu era só uma ideia. Uma área e uma ideia. Mas teve um custo. Quando nós assumimos em 2007, o Porto do Açu era só uma ideia. O Ike Batista havia comprado, lançou uma pedra fundamental e não tinha mais nada. Nós ajudamos o Porto do Açu a se desenvolver. Eu nunca recebi um tostão do Ike Batista sobre o Porto do Açu, isso foi dito por ele na delação, a delação do Ike Batista, a colaboração premiada do Ike Batista, que está valendo, ele declarou
ao Ministério Público Federal, atenção, povo de Campos e região, São João da Barra, que o Sérgio Cabral jamais recebeu um tostão de propina do senhor Eike Batista. O Sérgio Cabral recebeu recursos de campanha eleitoral. O Sérgio Cabral nunca me pediu, segundo o Eike Batista, eu estou aqui repetindo, me pediu um tostão para uma licença ambiental, para uma desapropriação, para as obras do Açu. Eu jamais fui extorquido pelo senhor Sérgio Cabral. Isso foi dito pelo Eike Batista, que devolveu o dinheiro, que fez um acordo de delação. Então não sou eu, já que você é jornalista, você está querendo reproduzir fatos, o senhor Eike Batista, na sua delação, eu estou usando inclusive esse argumento no meu processo de defesa. Eu tenho o áudio da delação do Eike Batista. O Sérgio Cabral jamais me pediu R$1. Então eu estou aqui reproduzindo o que disse o Eike Batista. Porto do Açu não tinha nem 100 empregados. Hoje tem milhares de empregados. Nós conseguimos. Eu pude fazer pela região, Rodrigo. A primeira obra que eu fiz, eu falei, eu vou terminar todas as obras inacabadas que eu recebi do governo Rosinha Garotinho. Uma das primeiras obras que eu terminei foi a ponte, que hoje é chamada de Ponte Rosinha, que eu acho que o nome oficial é Ponte Leonel Brizola, que eu dei o nome de Rosinha em homenagem a ela, uma obra parada de milhões de reais sobre o Rio Paraíba, que liga hoje com mais facilidade o povo de Guarulhos com o centro da cidade. Essa obra fui eu que fiz. Eu pude fazer a UPA 24 horas em Campos. Eu pude fazer a clínica da PM em Campos. Quer dizer, então, eu fiz muita coisa na região e o Porto do Açu, em São João da Barra, que impacta todo mundo, pode falar sobre o Porto do Açu, sim. Eu conheço o Porto do Açu de cor e salteado, porque eu acompanhei ali toda a dificuldade, inclusive, que o pessoal do meio ambiente da minha área criou. Carlos Mink, Marilene Ramos, que criaram uma espécie de área protegida ambiental, e aí nós tivemos que encontrar outras maneiras com a Codim, com os empreendedores para realizar aquilo. Levei a Dilma ao Porto do Açu, ela ficou impressionada, me disse, olha, isso aqui é maior do que Pecém, que coisa incrível. Levei o Lula, fui um divulgador no mundo, fui a Nova York divulgar, fui à Europa divulgar o Porto do Açu, porque eu sou fã do Porto do Açu. Se o Eike Batista tomou uma decisão empresarial lamentavelmente equivocada, que foi a crença de colocar muitos ovos na questão da exploração do óleo que ele havia comprado por $1 bilhão no leilão da ANP, e ali tem óleo, mas não tem óleo na quantidade que se esperava, mas, em compensação, o Eike Batista fez um projeto que poucos empresários no mundo fariam. O Porto do Açu é coisa... Esse grupo americano que comprou, quando eles compraram do Eike, eles foram lá me visitar formalmente, se apresentar. Esse fundo de energia, dono do Porto do Açu hoje, o presidente americano disse, olha, isso aí é para poucos no mundo. Então nós temos hoje um projeto do Açu com grande perspectiva de ampliação, de crescimento, que se tornou uma espécie de oficina do pré-sal, um back-office ali, toda a sustentação da área por uma visão de um sujeito que se tinha megalomania, como todo grande visionário, enxerga na frente, e ele enxergou, e eu acreditei nele. Quando nós trabalhamos a expansão do Açu, aquilo tudo era uma ideia. O projeto Minas Brasil de Mineiroduto era uma ideia em PowerPoint. Então, quando tudo era virtual. Eu me lembro do presidente Lula, um dia falar, presidente, recebe aqui o Eike Batista, ele quer apresentar para o senhor todo o projeto do Açu. Ele falou, esse cara só sabe apresentar PowerPoint, porra. Eu falei, não, presidente, isso tem materialidade e tal. Quando a Anglo American, uma das maiores multinacionais de mineração do mundo, compra do Eike o projeto e a mina de Minas Gerais e viabiliza a construção do Mineiroduto, aquilo dá uma outra perspectiva ao Açu. E o crescimento da produção do petróleo e a necessidade de ter uma retroárea do tamanho do Açu
é um achado de visionário. Então, o povo de Campos, o povo de São João da Barra, o povo de São Francisco do Itabapoana, sabe, de toda a região, né, só tem a agradecer a esse cara. Pode ter cometido erros lá nos negócios dele, problema com os acionistas, tudo bem, está respondendo, mas aquilo é uma realidade. Então, a gente tem que valorizar sempre as boas iniciativas, aquelas iniciativas que ficam para sempre, que ganham uma dimensão de perenidade, de resiliência, o que é o que me dá alegria, sabe, Rodrigo? Eu lá na prisão, por exemplo, eu fiquei 1 ano sem ver meus familiares por causa do Covid, né? E eu quero até mandar um abraço aqui para a Jerusa, viúva do João Peixoto, que foi um deputado tão querido, que eu gostava tanto, uma figura tão doce aí de Campos, da região. Então, um abraço para a Jerusa. E lá no Covid, lá na prisão, uma coisa que me acalentava muito era o atendimento nas UPAs 24 horas. Pensar que eu comecei tudo isso, a primeira UPA 24 horas do Brasil foi feita por mim no Complexo da Maré, em 2007. Fizemos 55 UPAs no estado. O presidente Lula, quando viu a UPA, ficou doido. Numa inauguração em Campo Grande, na zona oeste do Rio, ele chamou o temporão e disse: eu quero isso aí no Brasil inteiro. E aí, naquele mesmo ano, se eu não me engano, foi 2009, o presidente estava inaugurando em São Bernardo do Campo a primeira UPA 24 horas fora do estado do Rio. E me convidou para ir à inauguração. Ele e Dona Marisa me convidaram para ir à inauguração. E foi muito emocionante. E durante a Covid, eu via as UPAs no Brasil inteiro, umas melhores, outras piores. Eu nem sei como está a de Campos, que eu inaugurei há tantos anos, a UPA 24 horas de Campos. Se ela está funcionando bem, oxalá esteja funcionando bem. Eu via salvando vidas. Então, sabe, Aloysio, Rodrigo, Cláudio, isso é que me dá paz de espírito, de ver que as coisas que a gente faz não é blá, 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 que a gente fez não são blá, blá, blá. Sabe? Como é que está o liceu aí que eu reformei, que eu restaurei todo, o liceu? É uma escola maravilhosa, uma escola, um colégio dos mais bonitos do Brasil. Então, essas coisas é que me deixam com o coração. Os meus erros, eu fiquei 6 anos na cadeia. 6 anos, fui o último preso da Lava Jato a sair. Fui tratado como um delinquente. Fui tratado como um cara que arrasou o Rio de Janeiro, como uma coisa assim, uma venda de imagem, quer dizer, do governador que teve 70% dos votos, do governador que conseguiu investment grade, do governador que deu reajuste todos os anos para os professores, do governador que deu reajuste para a polícia todos os anos, que criou a região de integrada de segurança pública, que baixou os índices criminais, que fez a Copa do Mundo, a Copa das Confederações, as Olimpíadas, virou o governador da marginalidade. Então, só Deus, primeiro Deus, né? Deus foi muito importante na minha vida. Eu nunca usei a religião, jamais usaria a religião para qualquer assunto político, mas Deus foi muito importante na minha vida, porque foram anos e dias e semanas e horas, segundos, muito difíceis da minha vida. E a minha família. Mas eu estou aqui, Deus é bom, eu estou aqui, eu sou um milagre, como diz a música, eu estou aqui, e vamos tocar a vida, pensar no futuro, porque tem muita coisa para ser feita nesse país. Não tenho medo de falar do passado, Cláudio, Rodrigo e Aloysio, não tenho medo de enfrentar os fantasmas, de enfrentar todas as discussões, mas acredito que tenha feito pelo Rio de Janeiro, pelo Estado, um governo que marcou época, que permitiu o Estado chegar a um estágio de civilidade que nunca havia alcançado. E eu torço muito para que o governador Cláudio Castro, de quem eu tenho assim, uma admiração, mesmo não sendo amigo, não conhecendo, mas é um governador que mostra bom senso, que mostra tranquilidade nas suas atitudes. É um governador que começou de baixo, que foi assessor, que tem uma história bonita como cantor cristão, foi assessor, depois assessor de vereador, assessor de deputado, virou vereador e, de repente, caiu no colo dele essa atribuição de vice-governador numa chapa que ninguém dava nada, foi com aquele juiz Witzel, exatamente sinônimo da bravata da Lava Jato,
do juiz que ia resolver todas as questões moralizantes do Rio de Janeiro, que ia dar conta de tudo, deu no que deu. Governador. Mas o Cláudio está mostrando um bom senso admirável. Quer pegar carona nesse final da sua resposta em relação ao juiz Witzel para voltar ao tema Marcelo Bretas, o afastamento dele nesse papel do Nacional de Justiça. O Bretas, ele se notabilizou na Lava Jato pelas condenações e prisões do senhor, já falamos aqui, falamos bastante sobre elas, mas depois por outras coisas. Na eleição de 2018 que o senhor se refere, ele interferiu diretamente no pleito ao soltar peças do processo que prejudicaram o Eduardo Paes, né? Então, o segundo turno foi disputado entre Witzel e Eduardo Paes, ele interferiu ali. Depois, ele foi ao Palácio Tiradentes prestigiar a posse do governador Wilson Witzel, eleito. E, em sequência, ele vai, de mãos dadas com o Witzel, um avião do governo do Estado para a posse de Jair Bolsonaro à presidência da República. Lembra muito Sérgio Moro, que soltou, há 7 dias do segundo turno, disputado entre Bolsonaro em 2018, entre Bolsonaro e Haddad presidente, soltou uma delação do Palocci que ele, Moro, sequer tinha aceito no juízo da ação penal. Interferiu no pleito também. Moro ficou conhecido como um algoz de Lula e Bretas o seu algoz. Quando um juiz deveria ser alguém isento, representa a figura do carrasco, você acha que tem algo errado? Claro. E é por isso que existe o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, para controlar os hábitos, as decisões e os procedimentos do magistrado, seja ele de primeira, segunda, terceira ou quarta instância. O que houve no Brasil foi uma delegação, 2 delegações, Aloysio, 2 delegações. A primeira delegação é dada na 13ª Vara. Você lembrou muito bem, a comparação é absolutamente pertinente. A primeira delegação é dada à 13ª Vara Federal de uma maneira que eu acho que talvez mais do que qualquer outra região do Brasil, a região de Campos foi a que tenha se sentido mais aviltada, pelo menos aqueles que acompanharam em Campos, como vocês, a decisão que foi dar para a 13ª Vara Federal de Curitiba a exclusividade de julgar casos da Petrobras. É uma coisa absolutamente... É um aborto da natureza, porque a sede da Petrobras é Rio de Janeiro. Então, já começa aí um processo completamente anormal. Eu reputo muito, Aloysio, é bom a gente voltar a olhar um pouco, vocês me permitem, uma entrevista tão boa, um papo tão bom, tão sério como com vocês. É bom avaliar que aquele contexto era um contexto de muito terror, de muita pressão, quando há uma decisão de deixar na 13ª Vara Federal a responsabilidade pela questão da Petrobras. E aquilo, juntando com executivos de companhias de infraestrutura, de obras, Odebrecht, Andrade, que saem falando e contando e dizendo, a Petrobras, ela sofreu barbaramente com aquela situação, o país parou, não é? E nós entramos numa chamada bad trip, num viés em que aquilo virou um tribunal de inquisição do planeta. Ali é o seguinte, aqui está a verdade, aqui está a moral, aqui estão os bons costumes, aqui está a lei, está a ordem, e tudo podia. Aloysio, eu dormi em Curitiba com o Palocci, com o Eduardo Cunha e com outros, num corredor, luz acesa 24 horas, num corredor
num corredor, amontoados, num frio danado. Ninguém divulgava nada, porque achou, opa, deixa esses caras sofrerem. E o Brasil vivia, aí que eu quero olhar a floresta com vocês, o Brasil vivia um azedume. O azedume era a presidenta Dilma e o presidente Eduardo Cunha. Eram dois azedos brigando o tempo inteiro, o Brasil num mau humor danado, e surge a Lava Jato com esse sentido. Quando desdobra, e os delatores falam de Angra 3, cai na Justiça Federal do Rio. Quando cai na Justiça Federal do Rio, é distribuído, cai para esse juiz Marcelo Bretas, que vinha de Petrópolis, era um juiz, acho que da área ambiental, sei lá, e tinha chegado há pouco tempo aqui. Quando ele vê aquilo, ele vê, como diria o Andy Warhol, né? Não sei quanto, o Andy Warhol falava em 15 minutos de fama, né? 3 minutos, 15 minutos, todo mundo merece ter 15 minutos de fama, então ele falou, meus 15 minutos de fama. Aí ele olhou aquele processo da Angra 3, pegou o almirante Otto, o homem que mais conhece energia nuclear no Brasil e na América Latina, e prende o almirante Otto e dá 50 anos de cadeia para o almirante Otto. E aí começa a ser chamado de o Moro do Rio de Janeiro. Virou o Moro do Rio de Janeiro. E aí chega o assunto Sérgio Cabral. Opa! E aí ele começa. E chega a 17, a 16 comigo, em novembro, 17, 18, chega na eleição, interfere na eleição. O Eduardo Paes, inclusive, o prefeito do Rio de Janeiro, fez uma denúncia ao CNJ, que é uma dessas denúncias, além da do Italmar, que eu diria que é talvez a mais forte, pelo que eu tenho conhecimento. Pode ser que tenha coisa lá mais braba que eu não conheço, que eu li na imprensa. Eu não tenho acesso a... É tudo muito sigiloso. Mas pelo que eu li na imprensa, na revista Veja, na capa da revista Veja, o que tem do Italmar já é uma coisa explosiva. Mas o Eduardo Paes também denuncia o juiz, também fez não sei se uma certidão, como eu fiz, eu não sei qual foi a maneira que ele fez, está lá também. Ô Aloysio, tem 2 delatores, um advogado e um empresário, que delataram o Bretas. Estão lá no CNJ, contando o procedimento como foi e a maneira como foi feita. Então é o seguinte, como é que a gente barra isso? Como a gente está barrando. Demora? Demora. Dói? Dói. Foi injusto? Foi injusto. 35 processos? 35 processos. Mas a gente tem que aguentar isso com resiliência, porque a gente deve acreditar no processo democrático. E esse processo democrático hoje está se dando. Está se dando com a investigação do juiz, com todo o procedimento da institucionalidade. E você veja que o Brasil caminhou a passos largos para chegar ao extremismo. A invasão ao Congresso Nacional, ao Supremo Tribunal Federal e ao Palácio do Planalto, perdão, é assim, o ápice ou o que restava de um fascismo que se exterioriza onde? Aqui, onde nós estamos. Aqui, esse mundo sem lei da internet. Esse mundo sem lei da internet, que é maravilhoso, porque graças à internet, maravilhosa internet, quero dizer, nós temos hoje um avanço tecnológico fantástico, nós trocamos informações com uma rapidez genial, nós somos informados com uma rapidez genial, nós podemos entrar, eu que amo arte, eu que amo Van Gogh, eu que amo Claude Monet, eu posso entrar aqui e olhar, eu que amo fotografia, posso entrar aqui e ver uma fotografia, eu que gosto de atividade física, posso seguir alguém, eu que sou médico, quero me especializar em uma área e quero seguir um grande profissional dos Estados Unidos, eu posso seguir, mas também, como diria o grande gênio da comunicação, da interpretação comunicativa, Humberto Eco, deu vez aos idiotas, deu voz aos idiotas. Então tem de tudo. Então, começam as agressões. O Chico Buarque disse que a primeira vez que ele lançou um LP,
CD pela rede, ele disse, eu não sabia que era tão odiado assim. Então, a pancada é grande, vocês sabem disso. É uma coisa muito violenta. E aquilo deu uma energia que eu não percebi em 2013, aquele contra tudo, contra todos, não vai ter Copa, e a esquerda tentando ganhar o discurso, os 20 centavos lá de São Paulo, morre uma pessoa, graças a Deus aqui no Rio não morreu ninguém, mas morreu gente de São Paulo, morreu gente de Minas, morreu gente do Nordeste, o quebra-quebra, o que era aquilo? O que se desejava ali? Era uma coisa sem rumo, sabe? Sem rumo. Aí quando acontece 15 as manifestações e o Jair Bolsonaro é aplaudido na Avenida Atlântica, aí a galera começou a ver, opa, o gosto é esse. O gosto é esse. Cabral. O gosto é esse. Então, viva o Coronel Ustra, viva a ditadura, viva a tortura, cala a boca que você não serve nem para ser estuprada. E esse nível de boçalidade foi ganhando gosto. Foi ganhando gosto. E nós chegamos onde nós chegamos. Esse é o ponto. No contexto, sua resposta demanda tocar nesse assunto, mas nós vamos chegar lá também daqui a pouco. Eu preciso fazer um intervalo comercial aqui, Cabral, senão Dona Dilva e Cristiano me puxam a orelha aqui. Mas tem aqui ainda 2 pontos. O primeiro, deixa eu só falar sobre o Joãozinho Peixoto, que o senhor também o chamava assim. Joãozinho. Várias vezes ele estava aí no gabinete do senhor, que eu estou aqui com o governador. Aí botava ele no ar, botava o senhor para falar da rádio. Vou te falar uma coisa, Cláudio, importante que todos saibam. Sim. Nunca me pediu uma coisa errada, me enchia a paciência quando eu era presidente da Assembleia, para eu pedir ao governador da ocasião, eu fui presidente da Assembleia, pedia para as obras de Campos. E depois, como governador, me enchia a paciência, como faz o bom deputado, pelas obras e investimentos em Campos. Devo dizer isso ao povo de Campos, pela memória do João, pela Jerusa, uma pessoa extraordinária, um homem simples, bacana, que eu, assim, tinha um carinho muito grande. E aquele cabelo preto, que ele não ficava branco nunca, né? Eu falava para ele, Joãozinho, o cabelo não fica branco, rapaz. E a foto do outdoor dele na campanha também não ficava velho, não. Era campeão. Mas Jerusa, é por isso que eu toquei nessa situação, é a filha dele, a esposa Bernadette. Jerusa é a filha. Eu falei esposa? Não, tudo bem. Bernadette. Não, a filha. Bernadette que é a esposa, né? Eu sei, claro. Perfeito, claro. perfeito. Bom, tem uma postagem aqui na página no Face do Nelson Naim, foi presidente da Câmara, vereador, foi prefeito em Campos. Ele diz aqui, o Aloysio deu um abraço fraterno ao governador Sérgio Cabral por mim. E ele posta ainda, a UPA de Campos foi inaugurada quando eu estava como prefeito de Campos, disse Nelson Naim aqui na postagem. É verdade, Cláudio. O Nelson, primeiro que a nossa afeição, ela se deu por um motivo tão bonito, que é a questão das pessoas com deficiência. E foi um trabalho lindo feito pelo meu governo, pelo Rio Solidário, a Adriana à frente, e com as instituições que o Naim, a esposa dele militam, né? Então se deu por aí, uma coisa bonita, não foi por eleição, por nada. Depois a gente criou uma amizade. O filho dele hoje é vereador, não é isso? Sim, é vereador, ali em Naim, é vereador. Agora ele é uma graça de ser humano, e ele também. Então meu abraço ao Naim, ao seu filho, ao nosso vereador, a toda a família, com muito carinho que eu me refiro a ele e a toda a família dele, ao Nelson. Tem o grupo aqui de WhatsApp do programa e do blog Opiniões, que é do Aloysio Abreu Barbosa, e lá tem o industrial, né? Ele também é agrônomo, diretor da Coagro e é hoje o vice-prefeito de Campos,
o Frederico Paes. E ele diz aqui, ó, boa tarde a todos, parabéns a Luiz Abreu Barbosa e a equipe. Pergunta para o Sérgio Cabral: se como homem público o ex-governador tem algum arrependimento? Pergunta do Frederico Paes, vice-prefeito de Campos hoje. Olha, Frederico, a gente, olhando para trás, a gente sempre podia ser melhor em várias questões, né? Mas o mais importante é você saber ter a humildade, né, da compreensão do que errou. Eu não digo nem do ponto de vista criminal, não, de tudo, de conduta. Eu acho, Cláudio e ao Frederico, que não basta ser, tem que parecer, né? Então, por exemplo, construiu-se uma imagem comigo, né, divulgada inclusive por um político de Campos, pelo ex-governador Garotinho, nos seus blogs na ocasião, aproveitando que foi em 2012 que o Fernando Cavendish, dono da Delta Engenharia, que fez muitas obras no governo dele e no governo da mulher dele, mas ele aproveitou uma situação de festa e falou da farra dos guardanapos. Pois bem, eu não estou na foto da farra dos guardanapos. Eu não estou na foto. Aquela foto é o seguinte: é um dia muito especial na minha vida. Eu estava recebendo a Legião de Honra do governo francês. É a comenda mais importante do governo francês, criada por Napoleão Bonaparte. À tarde eu passei no Senado francês com mais de 200 convidados. O presidente do Senado, que hoje é o presidente, o Gerard, que é hoje o atual presidente do Senado, naquela ocasião era e é hoje o presidente do Senado. Se alguém puder me ajudar aí, puxando o nome de presidente. Dá uma olhadinha, por favor, aí, o nome do presidente do Senado francês, Gerard, alguma coisa. E recebi aquela medalha, essa comenda tão magnífica. E à noite teve um jantar em minha homenagem, feito por 2 empresários, um francês, o Barão de Valdiner, e outro português. Perdão? Gerard Lacher, esse mesmo. Ele é que me entregou naquela ocasião. Ele voltou agora a ser presidente do Senado. Uma festa linda e tal, e à noite esse jantar numa maison, numa mansão no Champs-Élysées. É a única mansão do Champs-Élysées, que é um clube até masculino, que tinha aberto uma exceção e as mulheres puderam ir, porque o Barão de Valdiner era o presidente, mas estavam na minha mesa estavam o embaixador brasileiro em Paris e a esposa, o Carlos Arthur Nussmann, presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, e a esposa, a maior fortuna da França, o Bouygues, dono da Alstom na ocasião e dono da Bouygues Telecom, com a esposa, o Thierry Peugeot, dono da Peugeot Citroën, com a esposa, e o Eduardo Paes com a esposa. Só que eram diversas mesas. Havia 2 cantores de Mônaco, contratados pela enteada do anfitrião, e depois do jantar, o anfitrião é um dos sócios, veja bem, do vinho Lafite Rothschild, um dos mais caros do mundo. Então, a turma bebendo à vontade. E quando acabou o jantar, começou uma festa, e a mesa ao lado, que estava o Cavendish, lá tinha empresários do Brasil inteiro. E nessa mesa, botaram lá o guardanapo e tiraram a foto. Mas eu não estou na foto. E, de repente, ficou essa história de que eu estava na foto, de que eu estava na farra. Ah, você se arrepende dessa foto? Não. Mas me arrependo, de repente, de, sei lá, nem sei o que eu posso dizer, porque eu não estava na foto, mas, não sei, criaram uma coreografia Depois eu soube que criaram fotos fakes em que eu estou na foto. Bom, agora essa perturbada dessa deputada federal, Carla Zambelli, essa que dá tiro no meio da rua, botou uma foto minha com o Eduardo Paes na Sapucaí. A foto é de 2016.
Então, assim, como eu disse, na internet vale tudo. O garotinho soube explorar isso naquela ocasião, com o blog dele lá, falando mal de mim, mas o fato ou fake, é fake. Eu não estou com guardanapo na cabeça. Então, essas coisas, Cláudio, que a gente vai, aos poucos, tendo que esclarecer, tendo que mostrar, mas do que eu me arrependo? De mais cuidado, de mais austeridade na maneira de ser. Menos é mais, Cláudio. Eu aprendi na prisão que menos é mais. Que nós devemos viver com menos, e porque é até um princípio, eu diria, cristão e ambiental. Porque no momento que nós temos um planeta em que nós queremos que mais pessoas consumam, que nós temos hoje 7 bilhões de habitantes, 6 bilhões e tanto. Você hoje tem, infelizmente, a massa de mais de 2 bilhões de pessoas consumindo quase nada. Você tem hoje 2 bilhões de pessoas consumindo pouco. No momento que as pessoas passem a consumir mais, é evidente que a crise ambiental vai aumentar. Quer dizer, o que deu escala maior à crise ambiental? O crescimento da China. Mas, poxa, viva o crescimento da China, porque a China incorporou mais de 600 milhões de pessoas, é a maior incorporação de massas ao consumo da história da humanidade. Desde o Homo sapiens ter vencido a guerra contra o outro Homo, nós nunca tivemos, na história da humanidade, uma civilização que tenha incorporado tanta gente ao consumo e a uma vida mais digna do que tivemos com a China nos últimos 40, 50 anos. De maneira que isso vai aumentar. Se nós queremos que as pessoas, que as pessoas consumam mais, que as pessoas vivam melhor, é evidente que nós vamos ter que ter mais indústrias, nós vamos ter mais produção de plástico, nós vamos ter produção de carvão, mais produção de petróleo, nós temos que buscar alternativas. Então, nesse sentido que o menos é mais. E traz para a vida da gente. Traz para a vida da gente. Traz para os hábitos da gente. Então, assim, eu sou amigo de um empresário. Sou. Há quantos anos? Há mais de 10 anos. Virei governador. Me tornei governador. Não posso mais sair para jantar com esse empresário. Eu posso recebê-lo no palácio. Eu posso tomar um café da manhã com ele, eu posso almoçar com ele no palácio, eu posso ter uma reunião com ele no palácio, mas eu não posso fazer vida social com ele. Não posso. Governador, só porque os nomes foram citados aqui, e eu queria deixar franqueado o espaço para o público, para as pessoas que foram citadas aqui. O juiz Marcelo Bretas, o juiz Sérgio Moro. Inclusive, entrevistei Lula em dezembro de 2017. Lula citou Moro, formalizei a Moro, então, ainda juiz, a oportunidade de fazer uma entrevista também, e ele declinou, né? Também a ex-governadora Rosinha, o ex-governador Garotinho. Então, Luiz, eu quero dar uma informação jornalística para vocês. Só um segundo, por favor. Perdão, pensei que então, vocês tinham terminado. Franqueado o espaço para que as pessoas citadas aqui possam falar também no programa. O jornalismo se faz assim. Pois não, governador? Não, só para esclarecer que nós estamos pedindo a suspeição do juiz Sérgio Moro. Já foi dada entrada no Supremo Tribunal Federal, porque você mencionou o presidente Lula. O presidente Lula solicitou, na condição de réu, ainda preso, solicitou ao Supremo o acesso aos diálogos da Operação Spoofing. O que é a Operação Spoofing? É um grupo do Telegram dos procuradores da República da Lava Jato de Curitiba, que se falavam, e tinha também o juiz Sérgio Moro. Por si só, isso já mostra cabalmente uma promiscuidade entre aqueles que acusam e aquele que julga. Segundo ponto, o presidente Lula pede para que todos os dados referentes à sua pessoa, direto ou indiretamente, sejam concedidos acesso, que estava em sigilo absoluto, para que a defesa dele se posicionasse e tivesse acesso a isso. Ele teve o acesso. Com isso, foi publicizado tudo que fazia referência ao Lula, direto ou indiretamente. A minha defesa, Aloysio, se debruçou sobre cada frase, cada diálogo
dos procuradores da República da Força Tarefa de Curitiba com o juiz Sérgio Moro, nesses diálogos promíscuos. E nós encontramos, só no que está publicizado, referências a mim, junto com o presidente Lula. Do tipo, nós vamos prender quem amanhã? O Sérgio Cabral ou o presidente Lula? Ah, vai dar muita mídia. Vamos prender primeiro o Lula, depois vamos prender o Cabral. O juiz e os procuradores. Tem uma situação em que o juiz manda uma mensagem para o procurador federal que cuidava de mim na Lava Jato de Curitiba, que era o responsável, Ataíde. Parabéns, Ataíde, você fez um belo trabalho, facilitou a minha vida. Quer dizer, assim, voltando àquela tua pergunta anterior da institucionalidade, onde é que isso foi parar, como é que isso, aquela situação de 18 que você se refere, do uso contra o Lula, contra o Eduardo Paes, é isso. É isso. Porque, veja, é aquela coisa assim, a Luísa, você diz assim, olha, põe cinto de segurança no filho. Não, eu vou botar, eu sou pai, eu sou um bom pai, eu vou botar, mas não põe. Ah, não, põe cinto de segurança que você vai ser multado. Aí você, além de bom pai, você quer proteger o teu bolso, você põe. O judiciário, é por isso que tem o CNJ, é o freio. Porque o juiz, não é o juiz, aquele juiz é arbitrário. A maioria dos juízes brasileiros não é arbitrário. A maioria dos juízes brasileiros tem senso de justiça. Tem senso de isso, é um ou outro. Só que caiu na mão, e aí o Breta se transformou no novo Moro do Rio de Janeiro. E o juiz de tudo. Ah, é a família do Cabral? Traz para mim. Ah, é o assunto da Olimpíada? Traz para mim. Ah, é o assunto de um doleiro que nem conhece o Cabral, que nem fez nada com o Cabral, mas traz para mim. E assim ele prendeu 400 pessoas. E assim ele prendeu marido, mulher, pai, filho. Isso eu vi assim, Aloysio, eu vi aos montes. Eu vi gente sair dali e se suicidar. Eu vi quem está nos ouvindo falou, ah, Cabral, tem mais aqui morrer mesmo, porque foram safados. Olha o processo. Antes de jogar a pedra, como diria o maior de todos, Jesus Cristo, antes de jogar a pedra, dá uma olhada no teu telhado, cara. E antes de jogar a pedra, avalia o que ele está sendo julgado. Cabral? Porque o processo histérico, quando ele ganha força, leva à Noite dos Cristais em Berlim. O processo histérico, quando ganha força, leva a isso. Leva a isso. Cada vez menos nós temos veículos como o Grupo Folha, de jornalistas, estudiosos, que se preocupam em dar notícia, e vocês devem enfrentar em Campos um monte de dispositivos, de perfis doidos que têm milhares de seguidores falando um monte de bobagem. E as pessoas acreditam. Perfeito. Ô, Sérgio Cabral, eu vou pedir licença ao senhor rapidamente, até porque precisamos de um cafezinho aqui, não com o queijo da roça que o Edilson providenciou aí, mas... Rapaz, eu tô atrás, o Edilson prometeu esse queijo da roça, mas até agora não chegou, claro. Caramba, senhor. Aqui também tá... Ontem ficou aqui na promessa aqui também de chegar um queijo, não chegou, do secretário de Agricultura. Se o secretário de Agricultura não traz o queijo, não. Quem vai trazer aí mais? Não. Aí deu. Bom, então vou rapidamente pedir licença ao senhor, a quem está nos acompanhando. Eu só queria falar para o vice-prefeito de Campos, já que ele é do setor agrícola, que a melhor iniciativa para o setor sucroalcooleiro da região norte-fluminense foi no meu governo, com a redução do ICMS e uma política de incentivo às usinas de Campos e de toda a região. Sim, sim. Pode perguntar aos produtores. Hoje o senhor está consumindo aí o açúcar Coagro, que é produzido aqui em Campos, está aí num supermercado grande aí, Rede Guanabara, e é justamente isso. É produzido aqui em Campos pela Coagro, que é presidida também por ele, pelo Frederico Paes. Maravilha. Bom,
8h19 então, vamos continuar conversando com o ex-governador e jornalista Sérgio Cabral no próximo bloco. 2 minutos então, voltaremos no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e também vacina Plínio Bacelar. Vacina Plínio Bacelar, uma